Olá, bom dia, caros pré-adolescentes de Cristo, nessa manhã abençoada de domingo. Glória a Deus aqui pela sua presença. Meu nome é Abraão. Meu nome é Luizinho, eu fui convidado para participar da aula com o melhor professor da EBD possível, nosso querido Abraão. Eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema muito importante. Nós estamos aqui para falar hoje sobre o tema mais importante que existe no universo. Qual é? A verdade. Sim, igreja, a coluna e firmeza da verdade, a igreja, né? E gostaria também de começar cumprimentando a você que está presente aqui na nossa aula, caso você não frequente aqui a Marcas do Evangelho, a Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que você seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, comenta, curta esse vídeo e manda para o máximo de pessoas que você quiser, não é mesmo? Com Se você certeza. puder também, né? Não só se você quiser, mas se você puder também, porque a nossa aula de hoje já... Começou. Sim, a nossa aula de hoje já começou, glória a Deus! Essa é a aula número 11, a nossa revista está tratando sobre o tema da igreja. Nós estamos falando sobre igreja, um lugar de comunhão. E hoje o tema é sobre a igreja, né? A coluna e firmeza da verdade. Essa é uma aula que tá uma benção, não tá, Luizinho? Maravilhosa. Que assunto mais importante de falar do que a verdade. Sim, que assunto mais importante do que a verdade. Antes de nós começarmos também a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar, pedindo a Deus para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Vamos? Vamos. Pode orar. Senhor, meu Deus e Pai, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente essa aula, Senhor. Amém. Senhor, que os nossos pré-adolescentes não possam se dispersar, mas que eles venham entender e compreender o que a Tua palavra diz sobre a verdade, ó Pai. Que venhamos entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda, toca em cada coração, Senhor. E ministre, Espírito Santo, em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Caros pré-adolescentes, o nosso tema de hoje é sobre a igreja, né? A coluna e a firmeza da verdade. Luiz, você entende de construção? Construção? É. Rapaz, eu não sou pedreiro, não. Não é pedreiro? Não sou. Mas você entende um pouquinho assim? Qual é uma das partes mais importantes que você tem em uma casa, por exemplo? Será que eles sabem lá? Não sei. Eu acho que é o fundamento. O fundamento. Isso, muito bom. E nós também, além do fundamento, para as paredes, o que é importante? As colunas. As colunas, muito bem. As colunas é algo fundamental em uma construção. Uma casa que tem um bom fundamento, mas não tem colunas, o que acontece com as paredes? Caem. E as colunas, elas fazem parte do firmamento. Sim, elas estão ligadas diretamente no fundamento ali, no firmamento, né? Sim. Então, nós temos aqui algo, né, a aprendermos, algo para nós pensarmos. Olha, o título da nossa lição é A coluna e firmeza da verdade. É o quê? A igreja. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Que bênção, não é verdade? Que bênção maravilhosa. Exato. E tem um texto como texto base dessa aula de hoje. Nós temos? Qual é? O texto que se encontra em 1 Timóteo, Aham. capítulo 3, versículo 15. Diz que o quê? diz: Mas se eu demorar, Aham. esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A coluna e o firmamento, o fundamento da também, verdade. sim. A coluna e a firmeza da verdade é o título. Firmeza aí é o fundamento, né? Então é a parte mais importante. Sim. A coluna e o firmamento. O fundamento é a igreja, glória a Deus. Vamos conhecer mais um pouco desse tema, não vamos? Com Luiz? certeza. Que tema maravilhoso. E Jesus fala, né? Sobre aquela parábola do Sim. homem que edificou uma casa na areia e Aham. outro na rocha. Sim. Um edificou uma casa sem firmamento. Aham. Uma casa sem firmamento, facilmente ela é
destruída. Sim. Agora, uma casa edificada na rocha, uma casa firme, bem feita, com colunas, com firmeza, não pode ser destruída por nada. Por nada. Então, calma aí, vamos lá. Nós estamos estudando sobre a igreja, a coluna e a firmeza da verdade. Jesus, ele falou que tem dois tipos de construção. Uma que é aquela que permanece e a outra que não vai permanecer. Então, a que vai permanecer é a igreja, né? Sim. E a que não vai permanecer é a que não é a igreja. Ou seja, não está firmada, não tem um fundamento e não tem as colunas. Então, que interessante, não é mesmo? Com certeza. Muito interessante. Hoje nós vivemos em um tempo conturbado, nós vivemos em um tempo de densas trevas, né? Muitas mentiras são propagadas no mundo. Muitas pessoas, elas se dizem ter a iluminação, mas não é o caso da igreja, tá, Luiz? A igreja, ela tem a verdade, a igreja, ela tem o noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Cristo é a verdade. Então, se a igreja, ela realmente tem Jesus, ela tem a verdade absoluta, não é uma verdade relativa, né? Com certeza. E Deus nos deu a graça de nós termos isso aqui. O que é isso aí? Palavra de Deus. A palavra de Deus. Viva. Sim. Através do qual é a verdade imutável. Sim. Vai ser verdade hoje, foi verdade ontem e vai ser verdade amanhã. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus, ele é revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Então, se a igreja, ela tem a Bíblia como seu manual de fé, significa que ela está com Cristo dentro dela. Mas se ela não segue mais a Bíblia conforme ela foi escrita, né, significa que Cristo não está mais ali. Olha aí, como conhecer uma igreja verdadeira ou não? É só olhar por dentro. Epa, será que eles acreditam na Bíblia como a palavra de Deus ou não? E a verdade, ela está aí, não está? Com certeza. Na palavra de Deus. Ô Luiz, tem um versículo que é muito famoso, um versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Então nós vamos lá. Vou agora falar com vocês sobre um animalzinho chamado morcego. 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 Você já viu o morcego como que ele funciona? Fica voando à noite? Ele voa à noite, isso. Na escuridão, ele consegue voar no escuro. Nossa. Você já viu? E você sabe como que ele consegue fazer isso? Não. Ele tem um sonar. Não sei se vocês já viram. Ele tem um sonar. Ele funciona como? Ele solta um ruído e depois aquele ruído volta para ele. Aí, assim, ele consegue se localizar. É da mesma forma que o golfinho e as baleias e outros animais também conseguem se locomover. Eles soltam um ruído, aquilo volta para eles, eles conseguem visualizar aonde eles estão. Será que a gente consegue fazer isso, Luiz? Meu Deus, eu acho que não. A gente consegue fazer isso? Não, né? No Imagina. escuro? Você consegue. Só apagar a luz aqui, ó, pluf. Será que a gente consegue se locomover aqui fazendo um barulhinho? Não sei como que faz um sonar. Um sonar, né? Bip, bip. Não. A gente não consegue. Nós precisamos de algo chamado olho. Nós precisamos de algo chamado luz, né? Para nós enxergarmos. O olho também funcionando, porque nós não funcionamos pela audição, a nossa visão. A nossa visão é pelo nosso olho. Então, a palavra de Deus, ela é como a luz, né? Quando nós ligamos a luz, é a forma que nós enxergamos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, naquilo que está escrito, é a forma de nós conhecermos a verdade, não é mesmo? Com certeza. Exato. Por isso é muito importante a gente ler e examinar a palavra de Deus, porque nela tem a verdade e a luz. Exato. Então, hoje em dia, nós temos várias pessoas que se dizem detetoras da verdade, né? Nós temos pessoas que falam que elas são iluminadas, elas são pessoas que elas detêm o verdadeiro conhecimento. Aí a gente fala bem assim, olha, será que é isso mesmo? Vamos ver nas Escrituras, para ver se realmente é assim que está escrito. Por exemplo,
Na época de Jesus, tinha algumas pessoas que falavam que elas podiam casar e depois elas se separar. Vamos casar aqui e depois vamos nos separar e podemos casar de novo e depois se separar de novo e assim virar uma bagunça. Meu Deus. Só que o que Jesus ele falou? Ele falou bem assim, olha, não foi assim que está escrito no princípio. No princípio está escrito que Deus fez homem e mulher e deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher. Com certeza. Né? Então, aquilo que Deus ajuntou, não se separa o homem. Então, nós vemos aí que a Bíblia diz uma coisa e às vezes a tradição oral, aquilo que as pessoas dizem, é outra coisa completamente diferente. Mas hoje nós estamos aqui em um momento muito especial da história, não é mesmo, Luiz? Muito especial. Qual momento é esse especial que nós estamos aqui? Nós estamos no momento em que nós devemos conhecer a verdade. Porque Exato. assim como na época de Jesus, muitas Sim. pessoas hoje se dizem detetoras da verdade e Sim. falam coisas que não são à luz da palavra de Deus. Sim. E hoje nós temos aqui a verdade, né? A palavra de Deus, né? Só que muitas pessoas elas não abrem a Bíblia, elas não estudam, elas não querem saber. Mas não é o caso de vocês hoje, pré-adolescentes queridos. Vocês estão aqui hoje na Escola Dominical aprendendo um pouco mais sobre a igreja, a coluna e a firmeza da verdade, né? Vocês estão aqui aprendendo mais da vontade de Deus, né? E vamos aprender um pouco mais, porque agora chegou um momento muito especial que nós iremos chamar agora um vídeo para falar sobre apologética. Você conhece apologética? Não conheço. Não? Nós vamos conhecer agora Vamos conhecer. essa doutrina, esse ensinamento tão importante que é a apologética. Vamos lá. Apologética. Onde eles vivem? O que eles comem? O que ser isso? Apologética nada mais é do que defesa da verdade, defesa da palavra de Deus. E hoje a gente vai ouvir falar um pouquinho sobre isso. Então, pega papel e caneta para vocês aprenderem. Bora lá? Como foi dito inicialmente, apologética é nada mais nada menos do que a defesa da verdade. E nós sabemos aqui, ou se não sabem, vão estar sabendo agora. Agora vão ficar sabendo que a verdade absoluta nada mais é do que a palavra de Deus. Palmas para ela. E Deus chama cada um de vocês, cada um de nós, para sermos defensores dessa verdade. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nela contém as verdades sobre Deus, sobre quem Deus é e também sobre nós. Inclusive, Jesus fala que nós iríamos perecer por falta de conhecimento da palavra. Então, para adolescentes, é muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Vai ler o devocional McJane, meu filho. Vai lá. Nós precisamos estar com ela na nossa mente e no nosso coração, porque hoje no mundo existem várias e várias ideologias. Várias pessoas dizendo que a verdade é ali, ou a verdade é cá, ou de lá, de cima, de baixo, não importa. Mas são várias palavras e ideologias dizendo o que é a verdade. Mas cada um de nós precisamos estar na mente que existe apenas uma verdade, como eu disse anteriormente. A verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, se vocês querem ser defensores dessa verdade, precisam estar com ela bem guardada na mente e no coração. De fato, a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para todas as coisas. Tipo assim, apenas pra gente poder responder o quiz de perguntas da aula e da quarta-feira? Se for assim, beleza. Não, gente, não é só para isso não. A palavra de Deus nos dá sabedoria para todas as coisas, sejam elas dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola. Ela prepara todas as pessoas para que ela seja apto para fazer todas as coisas. De fato, aqui está a revelação de Deus. Então, toda ela serve para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Tá bom. E como que a gente pode, de fato, tornar defensor dessa verdade? Primeiro, a gente precisa ter ela
na nossa mente, no nosso coração. Porque não tem como a gente defender uma coisa que a gente não conhece, né? Um advogado é só um advogado se ele conhecer a lei, não é? Ou seja, um cristão não tem como ser cristão se ele não conhece a palavra de Deus. Oh, God. Pois é, você ouviu muito bem. É isso mesmo. Nós precisamos guardar ela porque é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós precisamos passar essa mensagem para outras pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus contatos, todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. E você é um instrumento que Deus, de fato, quer usar. Então, bora tornar, de fato, defensor dessa verdade? Bora! Tamo junto? É isso aí. Então, ficamos por aqui nesse quadro, respondendo perguntas, curiosidades. I don't know. Mas vamos continuar pra aula que tem mais pra aprender. Bora lá? Glória a Deus, voltamos aí com esse vídeo abençoado. Você viu ali sobre o que falou? A defesa da verdade. Apologética é a defesa da verdade, é a defesa ali da fé, né? A importância de estarmos bem firmes, com fundamento firme e sólido, para podermos não só ficarmos blindados das mentiras contadas pelo diabo, para tentar nos enganar, mas também como para mostrar a verdade aos nossos colegas, aos nossos amigos, às pessoas que nós amamos, para que elas também sejam iluminadas pela verdade. A verdade é essa que é Jesus, revelada na palavra de Deus. Então, como é importante conhecermos, aprendermos, sermos iluminados, blindados e propagarmos a verdade. Exato. Inclusive a Bíblia, ela nos compara, sabe com o quê? Com a lua. Com a lua? Com a lua. O que a lua faz? Ela reflete a glória do sol, a luz do sol, né? O sol brilha sobre a lua, sobre a face da lua, e a lua, ela reflete de novo aquela luz, né? A lua, ela não tem brilho próprio, não? Não. A lua, ela não tem brilho próprio. Ela reflete em integralidade, não, porque ela não é um espelho perfeito, mas ela consegue brilhar ali conforme ela recebe a luz do sol. Que Pensa, legal, né? que curiosidade. É, curiosidade aí. E agora vamos para o momento número 3, a autoridade de Deus no mundo. Quem é a autoridade de Deus no mundo? Quem é a autoridade de Deus no mundo? Quem são os representantes de Deus na terra, hoje? Fala bem assim, ó, eu quero ver aonde está Deus. Aonde que essa pessoa tem que procurar? Aonde eu tenho que ir? A embaixada de Deus na terra. Não seria a igreja? É a igreja, exato. A igreja, quando ela tem a verdadeira palavra de Deus, quando ela realmente segue os ensinamentos de Deus, ela é o representante máximo de Deus na terra. A porta-voz de Deus. Isso, ela se torna realmente a porta-voz de Deus. Então nós também somos porta-vozes de Deus? Exatamente isso. Nós somos aqueles que levam a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração cheio da palavra de Deus para nós falarmos, né, para nós pregarmos a palavra de Deus às outras pessoas. Então Deus nos deu autoridade para falarmos da verdade para todo mundo que a gente conhece? Sim, Ele nos ordenou. Isso daí é uma ordem. Não é, mas se você quiser, não. Podemos abrir a Bíblia agora em Mateus 28. Vamos ler? Mateus 28, 19. Vamos ver quem vai achar primeiro, hein? Meu Deus. Será que eles lá já acharam? Mateus 28, 19. Achei. Achou? Achei. O que está escrito aí? Vamos lá. Pode ler. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Amém. Exato, glória a Deus. Aí, ó. Então é uma ordem que Jesus Cristo ele deixou antes dele subir aos céus, né? Ele deixou essa ordem, é um mandamento. Não é, se você quiser, você sai por aí falando sobre a verdade das Escrituras. Se você quiser, você ensina. Não, é uma ordem. Você, pré-adolescente, não adianta você se esconder, não. Você conhece o pré-adolescente que se esconde, que é cristão? Meu Deus. Você não pode, tá? Eu não vou falar que eu sou cristão, não, porque senão eu vou ser cobrado em relação às minhas atitudes. Eles vão falar bem assim, Mas você não é cristão? Por que você está ouvindo tal música?
Por que você está falando palavrão? Por que você está fazendo isso, aquilo? Então ele faz o quê? Ele se esconde, ele se camufla. Ele é um cristão camaleão. Ele é crente só dentro da igreja. Isso, não pode, não existe isso, tá? Se você é um crente só dentro da igreja, significa que você não é um crente. Meu Deus. Aí é severo, a questão aqui é gravíssima. Porque Jesus ele disse bem claramente: aqueles que se envergonharem de mim e da minha palavra, eu não irei proclamar ele como meu filho. Eu também me envergonharei dele lá no céu. Agora, aquele que confessar a mim e ao meu nome diante dos homens, eu irei chamar ele como meu irmão, como minha irmã, como meu amigo, né? Olha que bênção, né? Então, nós temos aí esse tópico muito importante. O que você achou desse tópico, Luiz? Eu achei sensacional. E saber que eu posso agora falar a verdade para Sim. todo mundo, eu não só posso, eu devo falar a verdade para todo Aham, mundo. sim. Que legal. Quantas pessoas a gente vê que as pessoas não conhecem a verdade? As pessoas estão Aham. cegas. Sim. E a gente pode, através da palavra de Deus, falar da verdade para todo mundo. Então, se você tem algum amiguinho, um coleguinha que não conhece a verdade, você tem uma missão ordenada pelo próprio Deus. Deus te deu a autoridade e a missão de ser porta-voz dele, de falar da verdade, a luz que está aqui, Jesus, a todos os que você conhece. E não só falar, agir como um filho de Deus. Exato, muito importante isso. Não só falar. A nossa vida cristã, ela não é baseada naquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente age também. Nós vemos, por exemplo, um livro, depois dos evangelhos, após Jesus ele ter ordenado os discípulos ir por todo mundo pregar o evangelho, você vê um livro que não se chama As Falas dos Apóstolos. Não, você vê um livro chamado o quê? Atos. Atos. O que significa atos? Atitudes, aquilo que os apóstolos faziam, né? Que era semelhante a Cristo. Jesus ele disse assim, ó: eu irei, rogarei ao Pai para que vos mande um outro semelhante a mim, que é o Espírito Santo, e vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Olha que interessante, né? E o livro poderia ser Falas dos Apóstolos. É. O que os apóstolos falaram. Tem os discursos, mas lá o tema principal é os atos, né? O que eles faziam, né? As palavras deles também importavam, mas eram palavras com poder e autoridade, né? Imagina você falar para um defunto: levanta-te, e o defunto levantar. A sua palavra ter poder, né? É isso que Deus ele nos dá, ele nos reveste com o poder do Espírito Santo para nós anunciarmos que o momento das trevas acabou. A luz do Evangelho, ela brilhou e ela brilha nos corações de todos aqueles que crê, de todos aqueles que recebem a poderosa palavra de Deus. Que bênção, não é? Bênção. Abraão, Fala aí. um mentiroso consegue contar a verdade? O mentiroso consegue contar a verdade? É. Então, um mentiroso ele pode contar meia verdade, eventualmente. Meu Deus. Porque Ele pode imagina, contar meia verdade. se uma pessoa é mentirosa, se uma pessoa ela é toda errada, teria como ela falar sobre a verdade de Deus? Teria como. Nós vemos muitas pessoas, isso daí se chama hipocrisia, farisaísmo. Muitas vezes nós acusamos os fariseus de serem fariseus, né? Nós falamos bem assim, igual o Davi fez naquela parábola. Nossa, como que eu odeio os fariseus. Como que eu acho eles abomináveis. Nós batemos nos fariseus e batemos, mas às vezes nós não fazemos como Davi, refletimos sobre as nossas próprias atitudes. Como eu quero dizer em relação a isso? O que eu quero dizer com isso? Pode ter um momento em que a igreja, isso eu digo como um corpo, né? Ela está em um local, ela não pratica aquilo que é o mais sagrado para ser praticado, e ela ainda acredita que ela tem a verdade de Deus, entendeu? Então você está praticando uma meia-verdade. Vou ser mais sincero aqui, mais claro. Nós temos estudado sobre isso nas quartas-feiras, mas nós temos várias igrejas que são nominais, apenas de nome. É semelhante àquela igreja em Apocalipse que está escrito que ela tem fama de que vive, mas ela está morta.
ela tem uma fama, todo mundo olha e fala, nossa, que igreja importante, que igreja relevante, nossa, que igreja, mas ela está morta, ela é semelhante a um sepulcro caiado, como Cristo diz, né? Ela fala coisas bonitas, ela diz coisas maravilhosas, verdades inclusive, verdades, ela prega sobre Cristo, fala sobre Cristo, mas ela não vive a Cristo. Então não devemos só falar da verdade, devemos viver a verdade. Sim. Todos os dias. Sim. Que legal. Se nós fizermos isso que eu acabei de mencionar, se nós formos hipócritas, se nós formos pessoas que agem de uma forma e prega outra, nós pregamos, arrotamos, vamos colocar assim, desculpe a palavra, né? Nós falamos sobre a verdade, ministramos para outras pessoas, mas nós mesmos não vivermos essa verdade, nós não procurarmos viver essa verdade, nós estamos muito afastados de Cristo. Né? Naquele último dia, Cristo, não quer dizer também que Cristo não vai agir por meio dessa pessoa. Devemos deixar bem claro aqui. Vidas podem ser salvas através dessas pessoas, vidas podem conhecer a Jesus através dessas pessoas, mas vai ser igual Jesus disse, não adianta você ganhar o mundo inteiro, as pessoas conhecerem a Jesus através da sua vida, mas você perder a sua própria alma, a sua própria vida. Então, olha que tema muito importante, né? Nós somos canais de Deus para que o mundo o conheça e sejam alcançados pela graça da salvação. Mas o mais importante de tudo, pré-adolescente, é você ter Cristo verdadeiramente no seu coração. Não é você simplesmente falar, eu prego o verdadeiro evangelho e sair por aí pregando, mas você esquecer de fazer a coisa mais importante, que é o quê? Ter Cristo dentro do seu coração. É, isso aí. E Luiz, para nós finalizarmos aqui a aula, já está acabando, né? Que triste. Muito triste, né? Eu queria falar mais. Calma, um dia de cada vez. Nós teremos outra oportunidade de termos aqui o nosso querido amigo Luiz, né? Aqui na nossa aula da EBD. Você trouxe o café, Luiz? Café, eu esqueci. Ele é o... Lembre, todo mundo no chat agora interagindo. Luiz, traz o café na próxima aula. Luiz, traz o café na próxima aula. Luiz, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Quase uma pegadinha, hein, irmão? Meu Deus. Em Eclesiastes tem escrito que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para abraçar, há tempo de deixar de se abraçar. Você conhece esse versículo, não conhece? Eles conhecem também? Conhecem? Eles leem a Bíblia, não leem? Eles leem. Então, nós conhecemos que há tempo para todas as coisas. Qual é a única coisa que não precisa de tempo para fazer? Você sabe me dizer qual é? Há tempo para todas as coisas, mas tem uma coisa que não mantém tempo. A pessoa às vezes fala bem assim, nossa, lá vem você de novo, mas aqui não é o local, aqui não é a hora. Não é o tempo. Não é o tempo de fazer isso. O que é, Abraão? Me fala aí, eu quero conhecer. 2 Timóteo 4, pode ler para mim? 2 Timóteo 4, 2. Posso ler. Vamos ver quem é que vai abrir primeiro, você ou ele? Deixa eu tentar abrir aqui, meu Deus. 2 Timóteo 4, versículo 2 até o 4. Vamos ver, hein? Tempo na tela, quem vai achar primeiro? Vocês ou Luizinho? 2 Timóteo 4, 2, aqui. Achou? Pode ler, meu irmão. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Certo, pode continuar. Continuar? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos e desviando os ouvidos da verdade. Isso. Então nós estamos vivendo nesses tempos, não estamos? Sim. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas elas escolhem aquilo que elas querem ouvir, né? Essa parte das escrituras eu amo, amar o seu inimigo. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí a pessoa vai lá e começa a chorar quase. Não julgueis, não me julgueis, não julgueis uns aos outros. Mas ela não lê a Bíblia completa, né? Ela fala bem assim,
Eu gosto da parte que fala sobre a mulher pecadora, em que Jesus fala: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aí ela só para até aí, né? Ela não continua no vá e não pequeis mais, não peques mais. Ou então, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o restante também é bem severo, né? Sempre usa a carne é fraca. A carne é fraca, mas não fala que o espírito é forte. Se você tiver o espírito, você vai ser forte. Você vai conseguir resistir. Se você não tiver o espírito, você não é de Deus. A pessoa seleciona a parte ali que lhe convém e fica ali, né? Quietinho, só sossegadinho, né? E procura ainda os mestres ali de acordo com essa verdade. Vamos ver também, vamos fazer uma pergunta para os nossos pré-adolescentes, presencialmente? Presencialmente. Vamos lá. Então vamos pular para lá. Pais pré-adolescentes, estamos aqui agora com Samuel. Ele é junior, mas logo ele vai ser um pré-adolescente também. Então eu vou fazer essa pergunta para ele. Samuel, me fala uma coisa que na igreja é falado como verdade. E em outro lugar no mundo eles falam que é uma mentira. Fala aí. Aqui na igreja fala que o cristianismo é verdade, que o criacionismo é verdade. E no mundo eles falam que essas coisas, o cristianismo, essas coisas é uma hipocrisia. Tô com esse cidadão aqui, esse nosso amigo Pedrinho. Eu te dou um abraço, Pedrinho, eu te amo, Pedrinho. O que está acontecendo? A gente sabe... Desculpa, Pedrinho, pelo susto. Eu estou aqui com a... Gabriela. Gabriela, onde está a verdade? Na igreja ou no mundo? Na igreja. Então me fala uma verdade que está na igreja, mas não está no mundo. É que no mundo... Esqueci. Hoje eu tô aqui com o Miguel. Gay. E a... Helena. A igreja, ela é o lugar da verdade, não é? Sim. E a gente sabe que o mundo não é baseado em nada. O mundo é baseado na mentira. Fala uma verdade que a gente fala na igreja, que é verdade, que é certo. Só que no mundo, eles falam de outra coisa. Eles falam diferente. No mundo, eles falam que é certo e na igreja a gente fala que é errado. Os escravos. Na igreja a gente fala que não é certo escravizar e no mundo eles ficam falando que é certo. Que no mundo o evolucionismo é certo e que na igreja o criacionismo é certo. Então você está dizendo que no mundo eles acreditam no evolucionismo. E na igreja a gente acredita diferente. A gente acredita no criacionismo, é isso? Sim, E qual que tá correto? Onde a gente deve se firmar? na igreja. E onde está a verdade, Samuel? Você que conhece, a verdade está onde? Tá na igreja, ué? Então você está dizendo que a igreja ela é o centro da verdade. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Sim. Pedrinho, a gente sabe que na escola e nos outros lugares são ensinadas muitas mentiras pra gente. É verdade. E eu quero fazer essa pergunta. Qual é o lugar onde a gente aprende a verdade? Na escola ou na igreja? Na igreja. Quais mentiras são ensinadas na escola em que você descobriu na igreja que estão erradas? Que, na verdade, os cristãos ajudaram a abolir a escravidão. Isso eu aprendi na igreja. Na igreja. E a escola ensinou que não foi. Isso. Eu estou aqui com a minha amiga Raquel. E hoje eu vou fazer uma pergunta pra ela. Raquel, me fala uma coisa que na igreja é falada que é verdade, mas lá no mundo eles dizem que é mentira. O aborto. O aborto? Então, lá no mundo eles falam que o aborto é certo ou errado? Lá no mundo. Fala que é certo. E na igreja, A gente fala que é errado. onde está a verdade? A verdade está no mundo ou está na igreja, Raquel? Tá na igreja. Então, Raquel, a verdade está na palavra de Deus e nós devemos seguir apenas a palavra de Deus como verdade? Sim. A verdade está na igreja ou a verdade está no mundo? Na igreja. Você está dizendo que na palavra de Deus, na Bíblia, ela é a verdade da igreja e a verdade para tudo. Sim. Então, a igreja, ela é a base dos nossos fundamentos? Sim. E qual é a base que a igreja usa para se fundamentar? É a palavra de Deus? É o quê? É a palavra de Deus. Muito obrigado, Gabriela. É isso. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Raquel, pela participação. Valeu. Muito obrigado, Samuel, pela participação.
Muito obrigado, daqui um dia a gente se vê nos pré-adolescentes, tá bom? Bate aí. Glória a Deus ali. Voltamos. Sim, olha ali, ó, as respostas dos nossos queridos amigos, né? Nossos pré-adolescentes são não inteligentes, só né? eles, não só eles, também os outros também são muito, Muito inteligentes. Nós vemos ali nas aulas de quarta-feira, nós estamos estudando exatamente sobre esses assuntos e muitos outros pertinentes aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Caso ainda você não tenha nos visitado, faça-nos uma visita. E também eu vou pedir agora um momento muito especial. Que é o momento da Oferta. Vamos ofertar na casa do Senhor com alegria. Aqui embaixo estão aparecendo os meios para você estar ajudando, cooperando com a obra do Senhor, ofertando com alegria, que Deus vai te abençoar muito. Você pode Isso é ter uma certeza. verdade. É uma verdade, não adianta. Quem Tem doa pessoas- com alegria, Deus abençoe muito. Sim. Multiplica os celeiros. Exato, tem pessoas que acreditam que não, que os dízimos, ofertas não é para o tempo de hoje. Mas sim, são sim. É necessário hoje nós estarmos contribuindo com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. É um sacrifício agradável a Deus, sim. Nós estarmos trazendo o nosso momento ali, né, de nós estarmos ofertando, retribuindo com aquilo que Deus já nos tem abençoado. Vamos ouvir um louvor enquanto eles ofertam. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei! Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! Voltamos aqui, que bênção você, que Deus abençoe você. Eu vou orar daqui a pouco para você que ofertou, tá? Caso você ainda não tenha ofertado, pode trazer hoje no culto à noite, na Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, em Campo Grande, Cariacica, tá bom? E nós já estamos chegando na nossa aula, no momento final. Puxa Que vida. triste. Antes de É. finalizar, eu gostaria de falar algo muito importante. A Bíblia diz em João, no capítulo 17, o versículo 17, ele fala bem assim, olha como que ele está escrito lá. João, vai abrir aí? O 17, com certeza. João 17, 17. Já encontrei. Lê aí então, irmão. Santifica-os pela tua verdade. A palavra é a verdade. Isso. A palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade, ela é uma só. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a verdade de Deus. Então, caso você ainda não conheça a Cristo, você tem que saber uma coisa. Não é eu que vou fazer Jesus Cristo aparecer para você, tá? Eu não tenho esse poder. O único que tem esse poder de se manifestar a você
é o próprio Cristo. Eu posso pregar para você, eu posso falar de Cristo para você, mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa hoje clamar a Cristo para que Ele se apresente a você. Você precisa orar, falar: Senhor, abra os meus olhos, ilumina os meus olhos para que eu possa conhecer o Senhor. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir falar da tua voz, da tua verdade, que eu possa ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para mim. Me ilumina, Senhor, o meu coração para que eu possa me arrepender dos meus pecados. Me dê um novo coração para que eu possa ter novas atitudes, novos desejos, para que eu possa abandonar a mentira, abandonar as coisas do diabo, deixar bem para trás e eu tomar uma nova atitude na minha vida, que é seguir ao Senhor. Amém? Não é verdade, Luiz? Amém, com certeza. Nós não podemos deixarmos ser enganados pelas mentiras que Sim. nos contam, que nos falam. Devemos ser sempre a verdade, a palavra de Deus e Cristo nos nossos corações. Exato. E Cristo, Ele hoje está pronto para te receber, sabia? Hoje é um tempo oportuno para você novamente estar se humilhando aos pés de Jesus, você está clamando por Cristo por misericórdia, e para hoje você está tomando aquilo que Cristo tem para a sua vida, que é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Os mandamentos de Jesus, eles são bons para você, tá bom? Que vocês recebam Jesus Cristo no seu coração. Vamos orar agora para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor fez e faz pelas nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, por essa maravilhosa lição que o Senhor tem nos presenteado, Pai. Que o Senhor, Pai, venha continuamente falar aos nossos corações, às nossas vidas. Que o Teu poder, Senhor, venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E que possamos, Senhor, estarmos resistentes contra o mal em nome de Jesus Cristo. Que toda a cadeia, que todas as armadilhas do diabo, Senhor, venha ser jogado por terra contra as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor, pelo Teu sangue nas nossas vidas, na vida dos alunos que estão nos ouvindo, na vida dos seus familiares, que eles possam saber, Senhor, que não há mentira que resista à Tua palavra, à Tua voz, e a Tua palavra, ela está sendo pregada nessa manhã, a Tua palavra está nas mãos dos seus queridos filhos, que eles possam ler, meditar e principalmente amar e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço por tudo, amém. Amém. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui. Para Eu nós que foi uma grande agradeço. alegria, Muito de obrigado. verdade. Que Deus continue te abençoando e vocês também. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até mais. E é isso, não é? Até a próxima. Até uma próxima. Tchau, fiquem com Deus. Até mais.